Olá a todos, este é o canal Geopoliticando. Pessoal, hoje eu vou apresentar esses fatos e fazer meus comentários de uma maneira um pouquinho diferente. Até eu peço o comentário de vocês, se vocês preferem que eu faça como eu farei hoje ou como eu fazia nos vídeos anteriores. É uma mudança tão pequena que nem se percebe quase, mas ao mesmo tempo é significativa porque eu vou comentar mais de um fato no mesmo vídeo. Porque tem muita coisa que eu tenho deixado para trás, porque se torna uma notícia velha, mas eu não queria deixar de registrar. Então, talvez eu passe agora a fazer alguns vídeos com mais fatos ao mesmo tempo, entenderam? Enfim, hoje nós temos 4 temas para tratar rapidamente aqui com vocês. O primeiro deles é esta fala de McCall, que disse que não podemos fazer equipamentos de ataque e defesa rápido o suficiente para proteger os Estados Unidos ou nossos aliados e não temos dissuasão em Taiwan. Então, eles estão aqui abrindo, é um deputado, eles estão começando a abrir expressamente a possibilidade de que eles não têm capacidade de enfrentar a China. Será que isso é verdade? Será que isso é apenas uma maneira de tentar mostrar uma fraqueza quando na realidade eles têm muita força? Bom, vamos ver aqui se tudo isso que os Estados Unidos está fazendo é um blefe ou não. Na transmissão de segunda-feira do programa Mornings with Maria, da Fox Business Network, o presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, não é um qualquer, o deputado Michael McCall, dos republicanos do Texas, disse que eles não podem fabricar os equipamentos de ataque e defesa com a rapidez suficiente para proteger os Estados Unidos ou os aliados, como por exemplo Taiwan. Ele disse que eles não estão preparados para uma invasão da China e eles não estão, então, adequadamente preparados para impedir ou para fazer a dissuasão em relação à ilha. Ele disse que Taiwan também não está preparado para isso. Inclusive, mais adiante aqui nós vamos ver uma outra matéria tratando de uma visita de um ex-presidente taiwanês à China. Ele acrescentou ainda o seguinte: quando vendemos a um aliado ou alguém como Taiwan nossas vendas de produtos de ataque e defesa estrangeiros, por que leva 3 anos? Porque não temos nenhum sistema de equipamentos no país agora para impedir que o presidente Xi o invada. Porque o fato é que não tem. E não acho que o Antony Blinken possa responder essa pergunta, além de dizer que nosso sistema de base industrial de defesa está quebrado e não podemos fabricar esses equipamentos rápido o suficiente. E aí ele concluiu dizendo: o fato é que não podemos fabricar com rapidez suficiente os novos equipamentos que precisamos. E acho que isso é parte do problema, é um pequeno segredo de Washington. É um pequeno segredo bem guardado de que não podemos fabricar os equipamentos de ataque e defesa com rapidez suficiente para proteger os Estados Unidos ou aliados. E isso é apenas a verdade. Então o que ele está dizendo é que os Estados Unidos estão blefando em relação à China. Se estão ou não, em breve nós saberemos, porque aparentemente o confronto vai acontecer. E ao mesmo tempo em que os Estados Unidos enfrentam esses problemas externos, ele está com problemas internos bastante graves, cada vez se acirrando mais. Então, o Capitólio dos Estados Unidos está aumentando a segurança em preparação para o indiciamento do ex-mandatário Donald. Vocês sabem que ele disse que seria preso na terça, não foi. Talvez foi até uma jogada que ele utilizou para que efetivamente não fosse preso, quer dizer, anunciar publicamente para causar um choque e aí mudar a estratégia de quem o faria, mas o fato é que não foi. Mas eles estão então agora se preparando para o indiciamento relatado na terça-feira pelo próprio Donald. Em um comunicado divulgado na noite de segunda, o sargento fulano de tal disse que a polícia do Capitólio dos Estados Unidos antecipa atividades de manifestação em todo o país relacionadas ao possível indiciamento do ex-mandatário. Não tem nada a ver o indiciamento com esse prédio público aqui, mas considerando que pode haver uma reação popular no país inteiro, eles já estão criando barricadas em vários lugares do país, inclusive nesse, que já foi alvo anteriormente aí de invasão. Embora a aplicação da lei não esteja rastreando nenhuma ameaça específica e confiável contra o
Capitólio ou outros escritórios estaduais, há potencial para a atividade de que isso aconteça. Eles estão trabalhando com parceiros de aplicação da lei, então você pode observar a presença maior disso no Capitólio. Enfim, eles estão aí com medo, né? Eles aparentemente vão adiante mesmo nesse indiciamento. Não sei se chegarão a ter coragem de efetivar a prisão, mas a ideia é desgastar a imagem, né? A ideia é começar a criar aí uma animosidade até o ano que vem, mas dependendo como isso for feito, isso vai causar o exato efeito oposto, quer dizer, vai colocar o ex-mandatário no papel de perseguido, e nós sabemos que mártires e perseguidos, eles ao invés de enfraquecerem, eles são, o efeito é justamente o contrário, eles são fortalecidos. Há inclusive uma teoria aí sendo discutida de que no final das contas tudo isso é um grande teatro, de que no final das contas essa saída do ex-mandatário do poder foi para criar todo esse clima de vitimismo, para que lá na frente ele voltasse então com força total para implantar uma nova organização global. Se é ou não é bastante teoria, né? Ninguém sabe de fato se isso aí tem algum pé fundado na verdade ou se é só especulação, mas o que de fato a gente percebe assim, por enquanto, é que isso está fortalecendo o ex-mandatário. Agora, se eles vão conseguir desgastar a imagem dele, nós só saberemos no decorrer de tudo isso. Mas ele é um especialista em utilizar a mídia. Nós vimos como ele manipulou a mídia toda para aquilo que seria algo que eles usavam para destruir a imagem de alguém ser utilizado positivamente por ele. Então ele é um exímio manipulador da mídia e vai conseguir provavelmente utilizar todo esse show circense que eles farão para fortalecê-lo ainda mais. Vamos ver, vamos acompanhar isso aqui, porque certamente isso muda os destinos do mundo. Não pensem que é um indiciamento qualquer, claro que não. Uma outra situação é isso aqui, pessoal, essa tal da crise dos bancos aí, da qual nós já falamos aqui no canal, e que agora começa devagarinho a assentar a poeira. Nós vimos, isso aqui é uma notícia até razoavelmente já ultrapassada, mas ela é digna de ser comentada. Por quê? Porque ela é de 20 de março e ela está falando desse empréstimo de 300 bilhões aos bancos após o fechamento do banco SVB. O que a gente vê aí depois de 2 ou 3 dias daquilo que já se consolidou, né, é que essa crise bancária é diferente. Os bancos não estão com falta de liquidez, eles têm bastante liquidez, bastante recursos, só que eles aplicaram em títulos de longo prazo e agora na marcação a mercado eles perderam dinheiro com isso. Perderam não, eles perderiam caso vendessem os títulos antes da hora. E os correntistas, com medo, correram para sacar. O governo, então, o Fed, mais especificamente, teve essa ideia de aplacar a crise rapidamente, dizendo: olha, nós emprestamos o dinheiro, se vocês quiserem sacar, saquem, mas ninguém vai ficar sem os recursos. O banco não perde nada, ele pega emprestado a um juro razoavelmente baixo, só que alguns bancos acabam que vão perder muitos correntistas de qualquer maneira, porque a pessoa fica desconfiada com aquele banco. E aí o que vai acontecer é justamente aquilo que eu coloquei lá no Telegram do Revelar, do canal Revelar lá no Telegram. Ele disse: olha pessoal, isso aí não é uma nova crise igual a de 2008. Dessa vez nós estamos numa fase em que os bancos maiores vão abocanhar os bancos menores. E é de fato o que acabou acontecendo. Então nenhum banco de fato deixou ninguém sem dinheiro, mas os bancos maiores vão comprar os bancos menores, os seus créditos, né, que eles têm títulos a receber, eles não estão quebrados, não têm dívidas, né? Só não conseguiram adimplir agora porque não tinha o dinheiro em caixa, digamos assim, o dinheiro estava em outro lugar. E aí os bancos maiores adquirem o quê? Eles adquirem os títulos e os clientes, né? Enquanto ainda houverem clientes, porque muitos estão debandando para outros. E aí então, justamente por isso, eles acabam adquirindo toda a estrutura a valor muito mais baixo, né? E os banqueiros que perdem, né, que estão perdendo, eles ainda dão graças a Deus, porque diferentemente do que no Brasil, quando isso acontece, eles podem ficar literalmente sem nada. A responsabilização lá é muito maior. Até mesmo as casas, né, desses banqueiros muitas vezes servem para liquidar eventuais dívidas. Então eles
perdem os anéis, mas ficam com os dedos. E para finalizar essa matéria aqui que eu disse que eu traria para vocês também, o gabinete presidencial de Taiwan confirmou ontem que recebeu um pedido do ex-presidente Ma Ying-jeou para visitar a China na próxima semana e discutir detalhes de segurança. Então, isso mostra que eles estão tentando negociar a situação que está acontecendo lá, talvez até porque querem levar tudo para o lado diplomático ou porque estão sentindo uma certa fraqueza, na sua capacidade de defesa. Como as restrições de viagem do ex-presidente Ma expiraram, respeitamos seu plano de homenagear seus ancestrais na China, disse o porta-voz do gabinete presidencial Li Yunshan. Vamos revisar seu plano de viagem e consultar as agências envolvidas para ajudá-lo a organizar seus detalhes de segurança. Então é dito que ele vai para visitar os ancestrais, mas é evidente que ele está indo lá para negociar algum tipo de acordo com a China, A viagem de Ma à China faria dele o primeiro ex-mandatário taiwanês a visitar o país desde 1949, quando o Partido Comunista Chinês assumiu o controle da China depois que o governo do Partido Nacional Chinês perdeu a G civil. Então, os nacionalistas, que são considerados execráveis aqui pelo Ocidente liberal, são os aliados da primeira ordem do Ocidente liberal. A mesma coisa a Ucrânia. Os ucranianos são mais nacionalistas do que globalistas e liberais, mas eles acabam sendo utilizados aí para combater os comunistas, porque os liberais temem ainda mais os comunistas, uma vez que os nacionalistas foram praticamente extintos no mundo inteiro ou têm muito pouca força. Isso aqui é algo digno de nota e registro, dizer que é o primeiro ex-mandatário taiwanês a visitar a China desde 1949. Isso não é qualquer coisa. Então fica aqui o registro. Penso que vocês ficam bem informados das principais novidades aí do que está acontecendo na política internacional e nós, estando bem informados, conseguimos nos antecipar um pouco dos demais a respeito das jogadas que estão vindo por aí. Pessoal, por hoje é só. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.